Bom dia a todos. Eu sou o professor Jean Patrício, professor de Direito Constitucional e Ciência Política, e nós vamos no vídeo de hoje dar continuidade à série Lideranças Políticas e Partidos Políticos no Brasil no século XX e XXI. Hoje, no capítulo 2 da série, eu convido todos vocês para conhecer um pouco da história de Fernando Henrique Cardoso e o PSDB. Bem, inicialmente nesse nosso vídeo é necessário a gente fazer algumas considerações sobre quem foi Fernando Henrique Cardoso. A importância dele nessa série ela é inquestionável, no tocante que Fernando Henrique foi presidente da República por 2 vezes aqui no Brasil. Foi eleito em 1994 e reeleito em 1998, ficou 8 anos no poder como presidente da República. E o Fernando Henrique, independente dessa sua participação como presidente, ele teve uma participação muito intensa, uma participação política muito intensa, principalmente na Constituinte, né, de 1988. Ele foi um dos protagonistas da Constituição de 88. Mas o Fernando Henrique, repito, ele vai se impor como uma liderança extremamente importante, né, no século XX. Não obstante, ele está fazendo, não obstante, é necessário que o insira nessa série lideranças políticas e partidos políticos no século XX e XXI. Mas quem foi Fernando Henrique? Na realidade, quem foi este intelectual que, num determinado momento, um professor universitário, que, num determinado momento da sua vida, alçou a presidência da República? Muito curioso, porque o Fernando Henrique Cardoso ele é carioca, ele não é paulista. Muita gente pensa que ele nasceu em São Paulo, apesar de ter feito toda a sua carreira política no estado de São Paulo. Mas o Fernando Henrique Cardoso, ele é carioca, ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 18 de junho de 1931. Ele é filho e neto de militares. Na realidade, o pai dele, o general Leônidas Cardoso, o pai dele foi general, né, de uma ala nacionalista, vamos colocar assim, uma ala muito ligada ao Getúlio, ao Getúlio Vargas. O pai dele não foi, por exemplo, um militar que aderiu ao golpe civil militar de 1964. O pai dele era de uma outra vertente, repito, uma vertente nacionalista, uma vertente mais ligada à liderança do Getúlio Vargas. O pai dele foi deputado federal, pelo estado de São Paulo em 1954. O general Leônidas Cardoso foi eleito com 28 mil votos, uma votação bem expressiva, com o apoio do Partido Comunista. E o pai dele chegou a ser vice-líder da bancada do governo Juscelino Kubitschek, em meados aí de 1956, 57. O pai dele foi deputado de um mandato só, não conseguiu se reeleger em 58 e faleceu em 1965. Mas o que eu quero colocar é que o pai dele vai ter uma atuação política muito interessante, apesar de militar. Não é? O pai dele, quando era candidato, já estava na reserva, já tinha vamos colocar assim, se aposentado. E o avô do Fernando Henrique, o Joaquim Inácio Cardoso, também era militar. E uma curiosidade, o avô do Fernando Henrique, o Joaquim Inácio Cardoso, ele foi um dos protagonistas de um fato histórico aqui do Brasil. Quando da expulsão do Dom Pedro II, quando foi entregue a carta de banimento, pós-proclamação da República pelo Major Solon, um dos ajudantes de ordem do Major Solon Ribeiro era o Alferes Joaquim Inácio Cardoso, o avô de Fernando Henrique. Então, a família do Fernando Henrique é uma família de militares e, apesar disso, o Fernando Henrique ele não seguiu a carreira militar. Ele nasceu em 1931 no Rio de Janeiro. Logo após ele foi morar numa rua, ainda hoje a casa existe, em Botafogo, na rua Bambina, número 40, a casa ainda hoje existe lá no Rio de Janeiro. A casa, inclusive, tombada pelo patrimônio histórico. E em 1940 o Fernando Henrique vai para São Paulo, o pai dele é transferido, e aí eles vão para São Paulo. E em São Paulo o Fernando Henrique ele começa a se entrosar na vida cotidiana do estado da cidade de São Paulo, uma cidade que vem crescendo muito, né? A questão aí já na década de 40, 50, a questão do êxodo rural, a questão do desenvolvimento dos centros urbanos. E
Em 1949, o Fernando Henrique, que é reprovado na seleção para direito, foi reprovado na prova, numa determinada prova, ele não conseguiu a pontuação para o curso de direito, e aí ficou em segundo lugar para o curso de ciências sociais. Em primeiro lugar ficou a Ruth Cardoso, que futuramente vai ser a esposa do Fernando Henrique. E aí, o Fernando Henrique, a partir de 1949, ele vai cursar ciências sociais, ele vai caminhando para a sociologia, né? A Ruth Cardoso caminha para a antropologia. No curso, ele tem um mau entrosamento com ela, acaba casando com a Ruth Cardoso, e o Fernando Henrique vai terminar o curso em 1952. Depois ele faz uma especialização na área de ciências sociais em 53 e começa uma carreira docente, auxiliar de ensino, depois vai para assistente na área de sociologia. É uma pessoa que vai ter uma influência muito grande no Fernando Henrique. Inclusive esse ano estamos comemorando o centenário do nascimento dele, é o Florestan Fernandes, né? O Florestan, que era professor da USP, que vai ter uma influência profissional e intelectual muito grande em relação ao Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique ele faz toda uma carreira docente, né? Em 1961 ele defende a sua tese de doutoramento, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, o Negro na Sociedade Escravocrata do Rio Grande do Sul, que é considerado um dos melhores trabalhos de sociologia do século XX, um trabalho que tem uma força empírica, que tem um empirismo, que tem uma profunda pesquisa sobre a questão de relações étnicas ali, a questão da escravidão no sul do Brasil. Ele vai analisar, Fernando Henrique analisa a escravidão numa situação bastante diferente, porque no sul a escravidão ela foi um pouco menor, e é uma escravidão muito ligada ali à questão das charqueadas. Então sai daquela lógica, né, do Nordeste com açúcar, sai daquela lógica do Sudeste com o café. Então é a situação da escravidão no outro contexto. Então ele trabalha essa tese de doutoramento ele defende essa tese em 1961. Depois ele vai para Paris, em 1963, onde ele faz o seu pós-doutoramento. E aí o Fernando Henrique continua seguindo essa carreira nitidamente acadêmica, né, como professor. E aí vem 64. Em 64, o Fernando Henrique há uma ordem de prisão. O Fernando Henrique perde o contrato na Universidade de São Paulo, fica desempregado. E aí ele recebe um convite de um intelectual que era exilado no Chile, um grande sociólogo, um grande intelectual que trabalhava na CEPAL, chamado José Medina Echeverría. E o Fernando Henrique, em 64, ele vai para o Chile, e aí ele ganha uma dimensão internacional. O Fernando Henrique vai ser diretor adjunto do Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica e Social, não é? Vai ser um dos diretores adjuntos da CEPAL. Trabalha onde ele vai trabalhar com grandes nomes da intelectualidade internacional, o Celso Furtado, o próprio José Medina, não é? E outros grandes nomes, o Raul Prebisch também, são grandes nomes da sociologia e da economia na década de 50 e 60. Nesse exílio, o Fernando Henrique também ele vai ficar como professor. Ele também atua como professor da Universidade do Chile e como professor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. E continua nessa vida, né? Nessa vida agora uma vida internacional, mas uma vida também muito acadêmica. A CEPAL é um grande organismo internacional, que é um braço da Organização das Nações Unidas, que pensa o desenvolvimento para a América Latina, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. E o Fernando Henrique, ele conhece um intelectual, também ligado ao José Medina, chamado Enzo Faleto. E aí ele vai, em 1967, publicar um livro que se tornou um clássico, né, Capitalismo, dentro desse contexto aí de capitalismo, dentro desse contexto da globalização, enfim, na época não se falava em globalização, mas o livro ele tem essa vertente de entender a questão
a questão dos trouxas, do capitalismo, aí na década de 60, que é dependência e desenvolvimento para a América Latina, que ele vai, na realidade, escrever com esse faleto, e aí o Fernando Henrique ganha uma dimensão ainda maior. Em 1969, 68 ele volta para o Brasil, concorre à cadeira, à disciplina de ciência política na USP. Ele é vencedor do concurso. Em abril de 69 ele vai ser aposentado pelo ato institucional número 5. Tem até se você quiser saber o que foi o AI-5, tem um outro vídeo onde a gente fala sobre o AI-5 no nosso canal. E aí Fernando Henrique ele fica mais uma vez desempregado. Nesse meio tempo ele tinha dado aulas um pouco antes, em 67, depois do Chile, ele tinha dado aulas na Universidade de Paris, a convite de Alain Touraine. E aí o Fernando Henrique, ele, enfim, em 69 ao AI-5 ele perde a cadeira, né, de sociologia, é aposentado e fica sem emprego, fica com a aposentadoria proporcional. E aí ele, junto com um grupo de intelectuais, ele resolve criar o SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é um grupo que vai congregar toda a intelectualidade de oposição, de resistência ao regime civil-militar, não é? E o SEBRAP vai se consolidar na década de 70 como centro de resistência de um grupo de intelectuais. Diante disso, o Fernando Henrique ele começa a se inserir no mundo político partidário. Em 1974, há um convite formulado por Ulisses Guimarães para que o SEBRAP, e aí alguns membros vão topar, eles vão fazer o programa político do antigo MDB para as eleições de 74. Foi a primeira vez na história, é um programa social-democrático, é a primeira vez na história que você vai ter um partido que vai lançar uma discussão sobre a questão do negro, a questão do índio, a questão do papel da mulher na sociedade, a questão das desigualdades sociais, a questão da distribuição de renda. E aí, esse grupo liderado por Fernando Henrique faz esse programa em 74 do MDB, que é um programa que vai ganhar repercussão nacional. O Fernando Henrique também vai ter uma atuação muito grande na imprensa, não na imprensa tradicional, mas na imprensa alternativa, na revista Argumento, no jornal Opinião. E o Fernando Henrique ele escreveu um artigo intitulado O Papel da Oposição, onde esse artigo também ganha uma repercussão muito grande, uma repercussão nacional, e é quando ele recebe um convite do Ulisses Guimarães para ser candidato. Ser candidato para congregar as chamadas esquerdas à época aqui em São Paulo. E aí ele sai candidato com o apoio do Lula. O apoio do Lula em 1978, ele perde a eleição para senador, mas sai com 1.228.000 votos. E ele sai como suplente de senador. Nesse meio tempo, Fernando Henrique vai para a Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, onde ele vai atuar como professor visitante. Depois ele recebe um convite, isso mais ou menos em 1981, para ser professor titular. Ele recusa, não é, porque ele vai assumir uma cadeira no Senado aqui, no Senado brasileiro. O Franco Montoro foi eleito governador em 82, o Fernando Henrique se torna senador em 80, a eleição do Montoro foi em 82, o Fernando Henrique se efetiva senador em 83. O Fernando Henrique, como político, ele vai se notabilizar como um político de oposição ao regime militar, civil-militar. O Fernando Henrique vai se notabilizar também como um político que vai ser a favor do movimento das diretas já, tá? E o Fernando Henrique, ele vai, na década de 80, ele vai ser senador constituinte. Ele vai ser relator adjunto da Constituinte, e ele vai ser também relator do regimento interno da Constituinte de 88. Vai ter uma atuação destacada. E aí, no meio dessa atuação, vem a questão do PSDB. E o PSDB entra onde nessa história? O PSDB ele é um partido, como é que eu posso dizer para vocês? Ele é um partido ele é uma dissidência do Grupo de São Paulo, do PMDB. Então, o PMDB paulista, ele tinha à época
um grupo liderado por Mário Covas, que era senador também, foi prefeito, já na época prefeito de São Paulo também. E você vai ter o PMDB meio que rachado em São Paulo. Você vai ter esse grupo do Mário Covas, o Fernando Henrique, com José Serra, e você vai ter o grupo do Orestes Quércia. E aí há um racha dentro do PMDB paulista, um racha, e para complicar, você tem a questão do governo de Sarney. Então o PMDB estava meio que, vamos dizer assim, o grupo mais ideológico do partido estava muito chateado com a postura do Quércia em São Paulo, mas com a postura do Sarney a nível nacional. O Sarney, por exemplo, liderou uma proposta da Constituinte dos 5 anos do Sarney, que teve o apoio do Centrão, que era um grupo mais fisiológico da Constituinte. Então, analisando toda essa conjuntura, em São Paulo, a questão do Quércia, e a nível nacional, a questão do Sarney, esse grupo do PMDB resolveu criar um novo partido chamado PSDB. Um partido com um viés, uma ideologia social-democrática. O partido foi criado ainda dentro, aí no finalzinho aí da Constituinte, tá? E esse grupo de São Paulo, junto com outros grandes nomes, como Afonso Arinos de Melo Franco, eles vão criar o chamado PSDB. É um partido que vai, inicialmente, não ter grandes vitórias, digamos assim, no plano nacional. Em 90 vai eleger o primeiro governador, que é o Ciro Gomes. Ciro Gomes foi candidato a presidente da República, que hoje está no PDT. O Ciro Gomes ele foi eleito governador pelo PSDB em 1990. E aí o partido começa a ir ganhando corpo e se estruturando. E aí, em 1993, o Fernando Henrique é convidado para ser ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, com uma missão: derrubar a inflação. E o Fernando Henrique vai conseguir, junto com a sua equipe, ele vai ter êxito nessa missão. E em 94, o Fernando Henrique se lança candidato a presidente da República contra o Lula. Inicialmente, Lula desponta com mais de 40% nas pesquisas, mas a partir do momento que o plano econômico vai dando certo, o pessoal vai ligar o plano econômico ao Fernando Henrique Cardoso, e aí acaba o Fernando Henrique sendo eleito presidente da República no dia 3 de outubro de 1994. A votação teve mais. O Fernando Henrique teve aproximadamente 54% dos votos válidos, foi eleito no primeiro turno. E aí o Fernando Henrique substitui o Itamar Franco. O primeiro governo dele, um governo muito voltado para a questão da estabilização econômica, da continuidade do Plano Real. E a partir de 1996, 97, o Fernando Henrique começa a articular a chamada reeleição. A proposta de emenda à Constituição que permitia a reeleição, no que vai ser aprovada no Congresso, e o Fernando Henrique, mais uma vez contra o Lula, vai se reeleger agora presidente da República em 1998. Você vai ter aí o segundo governo dele. Em 2002 ele entrega o poder ao Lula. O Lula foi eleito em 2002, o Fernando Henrique em 2003 entrega o cargo, e o Fernando Henrique passa, a partir de 2003, a ficar como presidente de honra do PSDB, e passa também a ter uma atuação intelectual bastante intensa. Ele cria uma fundação chamada Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso, com sede em São Paulo, onde todo o acervo dele está lá, nessa fundação. E o Fernando Henrique também começa a lecionar em universidades nos Estados Unidos, e passa a ser um conferencista bastante requisitado aqui no Brasil e no exterior. Então não se candidatou mais a nenhum cargo público, e ainda hoje é uma pessoa que tem uma atuação intelectual. Foi eleito há 7 anos atrás para a Academia Brasileira de Letras. Ele tem uma atuação bastante intensa ainda na política e no mundo intelectual, no mundo acadêmico. Só para complementar a minha fala, na década de 70, o Fernando Henrique, ao lado do SEBRAP, ele vai ser requisitado a ser professor convidado nas mais ilustres universidades e tradicionais universidades no mundo, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França.
Tá? Então, fazendo um breve resumo, o Fernando Henrique, toda uma atuação, foi sempre uma atuação acadêmica, depois vai ter uma atuação mais voltada para a política partidária, não que ele não tivesse antes uma atuação política, ele tinha, mas eu falo a política chamada política partidária, e o PSDB, que é um partido de uma dissidência desse grupo, né, o grupo de São Paulo, é uma dissidência em relação aí na época da Constituinte, 87, 88, contra essas lideranças do Sarney no plano nacional e do Quércia no plano regional, no plano de São Paulo. Então, eu agradeço a todos a paciência de me ouvir e eu convido a vocês a assistir o primeiro capítulo dessa série dos partidos políticos e lideranças políticas do século XX e XXI no Brasil, o capítulo 1, Lula e o PT, e esse capítulo número 2, Fernando Henrique e o PSDB. Um grande abraço a todos vocês e curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal e é um prazer muito grande conversar com vocês. Muito obrigado.